Olá pessoal, bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje começamos o mês de abril e um novo tema da nossa escola dominical. Nesse mês nós vamos falar sobre Cristologia, seguindo uma sequência do livro Somos Todos Teólogos, cujo autor é R.C. Sproul. E esse livro se propõe a ser um esboço dos temas principais da teologia. Então, começamos falando sobre a Bíblia como palavra de Deus, depois nós falamos sobre o próprio Deus, passamos então para a relação de Deus com o ser humano, uma questão da antropologia, e agora a gente chega na questão de Jesus Cristo, né? O Cristo na Bíblia, ou como que nós entendemos essa revelação de Deus, essa ação redentora, miraculosa. Tá? E para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, a partir do primeiro versículo, onde diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, que foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Bom, irmãos, esse texto de Apocalipse, é um texto que está revelando ou está mostrando para nós uma característica geral, do mundo. Esse evento não é um evento que irá acontecer, mas ele é um evento simbólico representando aquilo que já aconteceu. Né? O livro selado é a história da humanidade. Né? E como ele está selado, ou seja, ele está fechado, ele representa na cultura judaica uma história sem desfecho, uma história que é inacabada ou que tem um desfecho ruim. Mas João, o apóstolo, ele tem essa visão que esse livro ele não está em qualquer lugar. Esse livro ele está nas mãos do próprio Deus, o Deus Pai, vamos diferenciar aqui, que está assentado no trono. A função de Deus Pai é reinar,
manter a ordem de todas as coisas. Então a história da humanidade ela não estava jogada, ela sempre permaneceu nas mãos de Deus. Mas era uma história que carecia de desfecho. E aí então, desesperado porque não tinha quem fizesse algo, João recebe a instrução de que o leão da tribo de Judá faria isso. E o leão, como todos acredito que tem esse símbolo, né? O leão é um animal de força, um animal grande, poderoso, um animal forte, né? Sempre a figura do leão está associada com poder. E João então espera ver o leão, afinal de contas combina, né? Alguém, um ser corajoso, poderoso, para resolver a história da humanidade. Mas João não vê um leão, na verdade ele vê um cordeiro. E o cordeiro é um animal talvez oposto ao leão, né? Frágil, sem muitas defesas, mas é esse cordeiro que tem a dignidade de ir lá e tocar no livro e abrir o livro. E aí então se segue uma série de palavras, de louvores, dos seres celestiais e enfim, a respeito do cordeiro. O cordeiro é claramente relacionado aqui com Jesus. E esse texto, irmãos, ele faz um resumo de tudo o que significa o que Jesus fez, ou seja, ele veio dar sentido, ele veio resolver o problema da humanidade, mas ele também traz uma característica, né, que está presente nos evangelhos e em todo o Novo Testamento a respeito de Jesus. Jesus é uma figura, de certa forma, enigmática para nós. Ele pode ser descrito em muitas coisas, mas ele a gente não consegue esgotar aquilo que Jesus é, né? E é por isso que eu digo que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece a Jesus, mas é uma ideia talvez folclórica que a gente vai conseguir esgotar todos os aspectos de Jesus, né? Nós não temos informações nenhuma a respeito fisicamente de Jesus, né? Existem aí as hipóteses, o pessoal diz que ele provavelmente teria mais ou menos a estatura, a barba, o cabelo de alguém ali do Oriente Médio, mas isso também não há como provar. Alguns usam o texto lá de Isaías que diz que ele não teria formosura nenhuma para dizer que Jesus provavelmente não fosse um homem belo, mas essas coisas elas são impossíveis da gente descrever. E muitas vezes a figura que a gente tem de Jesus é aquela que começou a ser usada na Idade Média, de um homem alto, cabelos compridos, castanho claro, branco, de olhos claros, né? E então a gente não tem como definir nada a esse respeito. Sobre o caráter de Jesus, a gente tem muitas informações, né? Um homem santo, um homem justo, correto. Como a sua função, a gente tem muitas características. Ele era um homem que ensinava com autoridade, ele era um homem dedicado à oração e às coisas sagradas. Enfim, a gente tem algumas características que ajudam bastante a gente a entender quem é Jesus. Eu queria fazer um destaque aqui para aquilo que nós temos na nossa Confissão de Fé de Westminster. Existe o capítulo 8 chamado de Cristo e o Mediador. Então aqui nós temos uma definição resumida daquilo que nós entendemos que é Jesus, né? E aí nós temos uma compilação, vamos dizer assim, dos textos. E ele começa dizendo assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua progenie, e para ser por ele, no tempo remido,
chamado, justificado, santificado e glorificado. Então perceba que a nossa confissão de fé ela traz uma definição a respeito de Jesus, e essa definição ela aponta para os ofícios, né? Ela aponta para aquilo que Jesus fez e é, para que então a gente tenha condições de seguir, né, na nossa prática de adoração e enfim. Eu queria, nessa segunda parte da nossa reflexão, da nossa aula, trazer um pouco daquilo que a própria Bíblia fala a respeito de Jesus. Então, se nós começarmos ali pelos evangelhos, o evangelho de Mateus ele apresenta Jesus numa perspectiva judaica. Então, por isso, Jesus ele cumpre profecias, promessas, e ele é apresentado para nós como o Messias prometido. Então, é muito comum no Evangelho de Mateus a gente ter uma frase similar a essa. E isso cumpriu o que o profeta havia dito. E isso cumpriu o que as Escrituras haviam dito. Então, Mateus ele faz um esforço para mostrar como todos os relatos a respeito de Jesus servem para comprovar que Jesus é o Messias prometido, né? Lá do Antigo Testamento. Se você ler Marcos, você vai ver Jesus ativo, né? Os verbos, a construção do texto de Marcos mostra Jesus sempre agindo, né? Algumas expressões familiares ali são imediatamente, logo após isso, são expressões que demonstram que Jesus ele agia, ele fez muitas coisas e ele sempre era ativo. E no Evangelho de Marcos, mesmo sendo um evangelho bem curto, né, com histórias sendo contadas de uma forma menor do que nos outros evangelhos, a gente encontra uma quantidade muito grande de milagres que Jesus fez, incluindo aí curas, libertações. E normalmente, nesses textos, Marcos utiliza mais versículos para contar a história do que em outras situações. Isso representa que a ênfase que ele queria dar era que Jesus fazia as coisas, Jesus ele tinha essa característica. Lucas vai mostrar para a gente que Jesus não é o Salvador apenas dos gentios, ele é dos judeus, perdão. Ele é o Salvador de todos, né? Do Salvador do mundo. Então, ele escreve de uma forma que demonstra que Jesus é um homem esplêndido, né? Jesus ele é intelectualmente brilhante, ele conta parábolas, ele é enigmático, ele ainda criança discute com mestres da lei e os deixa surpreso. Existe ainda a característica de Jesus, Jesus encontrando com pessoas importantes, com pessoas de outras nacionalidades, enfim. Há uma descrição a respeito disso. E João faz um investimento no seu evangelho, praticamente 2/3 do evangelho é a respeito da última semana de Jesus, e ele enfatiza então os ensinos que Jesus dá para os seus discípulos de uma forma mais pessoal. Então ele vai mostrar que Jesus é o Verbo eterno de Deus, né? Começa ali já no capítulo 1 falando a esse respeito. Então os evangelhos, que são retratos biográficos de Jesus, eles apresentam Jesus como o rei, em Mateus, como um servo, como alguém que serve, em Marcos, como um homem perfeito, em Lucas, e como o Verbo eterno de Deus, ou como aquele que tem uma missão a ser cumprida de uma forma muito específica, né? Mas a gente pode olhar também para a Bíblia para conhecer Jesus, e a gente pode olhar a respeito as reações que outras pessoas tiveram dele, né? Então, logo no início do seu nascimento, ali em Lucas 2, nós temos a reação dos pastores de ovelhas, que são convocados para estar ali celebrando o nascimento do Messias.
Existe muita coisa que a gente pode falar a respeito desse evento, mas especialmente que Jesus vem para aqueles que são desfavorecidos, para aqueles que estão deixados à margem da sociedade. Depois a gente tem a reação de Simeão lá no templo, mais ou menos ali Lucas 29, e ele, no final do seu cântico, da sua gratidão a Deus, Simeão diz que ele poderia então ser levado por Deus, ele poderia morrer, porque ele já havia contemplado a salvação prometida. Então, um bebê, talvez ali na primeira semana ainda, ele já recebe esse tipo de afirmação, né? E o texto vai dizer que Maria, mãe de Jesus, fica guardando essas palavras no seu coração, né? Depois, Lucas capítulo 2, 41, nós temos Jesus debatendo com os líderes. Ele ainda um adolescente, início da adolescência, e isso é muito interessante porque, primeiro, que os homens não permitiam que as crianças ficassem perto dos seus debates. Então eu imagino que Jesus se aproximou deles e, ouvindo algo ali que eles tinham dito, ele fez uma afirmação ou uma pergunta ou alguma coisa que fez com que esses homens o inserissem ali dentro do seu debate. E mais do que isso, permanecessem, né, conversando com ele a respeito disso. Depois a gente tem João Batista dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Podemos ter a referência aqui de João, Evangelho de João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus, né? João Batista sempre faz um esforço grande para demonstrar que não é ele o Cristo, mas ele é o precursor, ele é aquele que abre o caminho para que venha o Cordeiro de Deus. Depois a gente tem Nicodemos fazendo uma afirmação de que Jesus é um rabi enviado da parte de Deus, ou seja, ele não é um professor comum, ele não é um mestre comum, ele é alguém que tem características diferentes, isso em João capítulo 3. Nós temos em João capítulo 4 a mulher samaritana, uma mulher excluída, sofrida, que vira uma missionária, mas ela antes disso faz uma afirmação: tu és profeta, ou seja, ela consegue ver em Jesus, pela conversa que eles tiveram, que Jesus ele não tinha uma função normal, ele tinha uma característica específica. Indo um pouco mais adiante, a gente tem Pilatos olhando para Jesus depois de um julgamento totalmente comprometido, e ele diz: eu não vejo nenhum crime nele. Eu não vejo nenhum crime. Isso está lá em Lucas capítulo 23. E logo depois da morte de Jesus, ou ali nos pés da cruz, o centurião, um homem que era embrutecido pela vida do exército, ele olha para Jesus e ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, né? Em Mateus capítulo 27. E ainda, depois da ressurreição, Tomé, o discípulo que tinha expressado ali a sua dificuldade em crer naquilo que Jesus fez, Jesus aparece e ele então, Tomé então diz: Senhor meu e Deus meu. Uma afirmação aqui que, se não fosse o fato de Jesus ser de fato Deus, seria uma grande blasfêmia que Tomé tinha acabado de fazer, né? Então veja, esses relatos a respeito de Jesus, a forma como as pessoas o viram, são características que vão apontando para a gente a forma especial que Jesus tomou e viveu nesse mundo. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre a forma que o próprio Jesus, as afirmações que o próprio Jesus fez de si, né? Então ele começa dizendo que ele não fala a respeito de si, no sentido de que ele não é egoísta, autocentrado. Na verdade, ele fala aquilo que o Pai mandou ele dizer. Isso está lá em João capítulo 12, né? Depois a gente vai ter Jesus afirmando que ele é o pão da vida. E essa é uma afirmação que relaciona com o maná, com a forma como Deus cuidou do povo.
isso lá em João 6. Depois, Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira, João 15. Né? Então, a gente só pode ser nutrido, a gente só pode viver se a gente estiver ligado a ele. Depois ele diz que ele é a porta, em João capítulo 10, e ele está fazendo um contraste com os líderes religiosos que não se ocupam verdadeiramente do povo, né? Dos falsos mestres, e ele não, ele é aquele caminho correto. Né? Ele vai dizer ainda nesse mesmo contexto que ele é o bom pastor, né, que dá a vida pelas ovelhas. Depois ele faz 3 afirmações em João 14, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está fazendo uma reflexão com os seus discípulos, dizendo que a gente não precisa temer nada, porque ele mesmo tem preparado o lugar para nós junto ao Pai. Em João 8, ele ainda faz uma afirmação dizendo que ele é anterior a Abraão. Se Jesus não é Deus e é eterno, ele era um louco, porque Abraão viveu talvez 4.500 anos antes, então como ele poderia ser anterior a Abraão? Né? E aí ele faz uma última afirmação que é importante. Na verdade, são 2 expressões da mesma afirmação. A primeira é que ele tem autoridade para perdoar pecados, só Deus tem essa autoridade. E a segunda é que ele atribui a si mesmo uma expressão do profeta Daniel, que é filho do homem. Então, numa das profecias de Daniel, ele vê um homem, né? Ele fala que parecia ser o filho de um homem, e essa figura é uma figura divina. Né? E Jesus pega essa figura e diz que ele é o Filho do Homem. Né? Ou seja, a gente encontra o próprio Jesus fazendo afirmações muito sérias, né, a respeito de si, a respeito da sua divindade, e isso vai mostrando para a gente quem Deus é. Para terminarmos, eu queria dizer para vocês que durante a história sempre a figura de Jesus foi uma figura muito comprometida, né? Muitas heresias foram criadas, foram divulgadas a respeito de Jesus e que, como eu já disse, são heresias, né? Então, existia, por exemplo, uma heresia chamada docetismo, que dizia que, na verdade, Jesus não tinha um corpo real. Jesus ele tinha que ser plenamente divino, então ele não poderia ter um corpo, porque nessa ideia do docetismo, o corpo é mal. Tudo que é material é mal, né? É uma visão de mundo dualista em que só o espiritual é que vale, né? Só o espiritual é que é realmente bom. Existiu também uma outra heresia chamada arianismo, e essa é um pouco mais conhecida, afirmava que Jesus não é Deus como Deus Pai. Ele não poderia ser, né? Então ele teria um corpo humano, ele seria um ser especial, mas ele não é Deus como o próprio Deus. Uma outra ainda, vinda de um homem chamado Apolinário, então apolinarismo, dizia que Jesus ele era um corpo que tinha sido tomado por um espírito divino, né? Então, veja, de um lado a gente tem um dizendo que Jesus não tinha corpo, do outro a gente tem um dizendo que ele não tinha alma. Então são características, né, ou são formas heréticas que foram sendo ensinadas simplesmente porque as pessoas durante a história tiveram e ainda têm dificuldade em aceitar Jesus como descrito nas Escrituras e que foge da forma natural que a gente entende. Né? Então a gente, quando olha para um ser humano, a gente vai dizer que o ser humano tem corpo e tem alguma coisa aí dentro que a gente chama de alma ou de mente ou alguma coisa assim, que é uma parte do ser humano que não tem um aspecto físico. A gente não consegue explicar isso. Que dirá a respeito de Jesus, que a Bíblia diz que é Deus, afirma isso categoricamente, mas que também era um homem com características de homem. Ele come, ele chora, ele
caminha, ele precisa dormir, e enfim. As heresias, elas sempre surgem para tentar explicar alguma coisa, para tentar facilitar uma coisa que não é tão fácil de explicar ou que não é compreensível do modo ordinário que a gente entende, né? Então, na história da igreja, aconteceram reuniões que a gente chama de concílios universais, né? Que eram reuniões dos líderes da igreja para resolver essas questões. E aí, um desses concílios, o concílio que aconteceu na cidade de Calcedônia, em 451, ele fez uma afirmação que é a afirmação que a gente crê até hoje, né, a respeito dessas heresias. E a afirmação é que Jesus, ele tem uma natureza humana, como todo ser humano, e ele tem uma natureza divina, né? Então, essas duas naturezas, elas habitam no mesmo ser, né? Na mesma pessoa, né? Então nós temos uma afirmação de que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, mas Jesus ele não mudava quem ele era de uma hora para outra, não. A personalidade dele, aquilo que ele é como pessoa era uma só. Então são duas naturezas sem mistura, sem confusão, sem divisão, sem separação, em uma pessoa só, né? Hoje eu creio que nós não temos nenhuma heresia que seja tão descrita, tão defendida como eram essas no passado, mas a gente continua tendo ainda dificuldades porque tem pessoas que dizem que Jesus não é Deus e tem outros que tentam arrastar Jesus para a área da política, né? Então dizendo que Jesus era socialista, era comunista, era não sei o quê, e a gente continua tendo ainda esse debate a respeito da pessoa de Jesus, e não é, né, não vai ser de outro modo, porque Jesus é de fato aquele que veio trazer uma divisão nesse sentido. Não vai haver consenso a respeito da pessoa de Jesus, né? A não ser para aqueles que creem em Jesus, reconhecem como seu Senhor, seu Salvador, e assim a gente caminha. Então esse é um pouco do tema Cristo na Bíblia, né? Uma forma da gente começar a introduzir esse ponto do mês de abril, e assim a gente vai caminhando. E se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, vai mandando para a gente aí no grupo, e a gente vai respondendo à medida que elas forem aparecendo, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.